Graça e a paz. Eu quero compartilhar contigo hoje uma palavra de suma importância sobre como construir a vida. Um texto em Mateus em que Jesus ele nos dá algumas direções sobre a construção da nossa vida. Somos como ser bem-sucedido em todas as áreas da nossa vida. Em muitos textos nós lemos especificamente sobre alguma área, mas aqui Jesus vem e ele dá uma revelação por completo em todas as áreas da nossa vida, como ser vitoriosos, como desfrutar, como sermos bem-sucedidos. Mateus capítulo 7, versículo 24, você pode acompanhar se quiser, diz assim: assim, todo aquele que ouve essas palavras e as pratica será comparado a um homem sábio que construiu a sua casa sobre a rocha. E caiu a chuva, vieram as enchentes, sopraram os ventos e bateram com violência contra aquela casa, mas ela não caiu, pois tinha seus alicerces na rocha. Pois todo aquele que ouve estas minhas palavras e não as pratica é como um insensato, que construiu a sua casa sobre a areia. E caiu a chuva, vieram as enchentes, sopraram os ventos e bateram com violência contra aquela casa, e ela desabou, e grande foi a sua ruína. Queridos, por si só, a areia ela não é um alicerce, não é uma base forte. E o primeiro momento Jesus diz que nós não podemos construir a nossa casa na areia. E eu já vou ser direto em te dizer o seguinte: a areia ela é os nossos conceitos, a nossa visão de mundo, aquilo que nós entendemos da vida, é o esforço próprio, é a força do nosso próprio braço. Jesus diz: não construam sua casa no seu entendimento. Não construa a sua casa naquele conceito ou nos conceitos que vocês receberam dos seus pais, da sociedade, seja de quem for, porque esses conceitos, eles com certeza vão te levar à ruína, e grande foi a ruína daquela casa, diz a palavra. Deixa eu dizer a você, areia o vento leva. Quantos conceitos que são tão banais que passam com o tempo. A areia, ela não dá segurança da construção de uma vida. Mas se você perguntar a todas as pessoas, cada uma tem uma forma de dizer de como construir a vida, mesmo que a grande maioria nunca tenha submetido ao escrutínio de ninguém, nem mesmo da palavra ou de um conselho para saber se estão construindo sua vida de forma adequada, onde realmente querem chegar, o objetivo, o retorno que querem daquilo que estão construindo. Mas cada um tem uma resposta de como construir a sua vida. Aqui o Senhor está falando de todas as áreas da nossa vida. Ele diz: não construa nenhuma área da sua vida, seja financeira, seja familiar, seja relacional, seja espiritual. Não construa nenhuma área em cima daquilo que você conhece e sabe, simplesmente que você recebeu. Eu quero lembrar alguns pontos por que isso não deve ser feito. E por que Jesus falou em primeiro momento da areia, ou seja, algo tão frágil. Você sabia que os conceitos pelos quais você toma a grande maioria das suas decisões, eu poderia te falar em porcentagem, talvez mais de 90% das suas decisões, elas são tomadas em cima de conceitos que você não escolheu para viver? Ou seja, você toma decisões e você tem as suas atitudes e as suas ações em cima de conhecimento que você mesmo não escolheu. Ou seja, como é que isso acontece? Você toma as suas decisões e as suas atitudes e você tem as suas ações em cima do que você aprendeu dos seus pais e recebeu geneticamente dos seus pais, da sociedade, das circunstâncias ao teu redor, e simplesmente isso faz parte de você. Se você buscar conhecimento, você se aprofundar no desenvolvimento humano, você vai compreender que muitos desses conceitos que estão arraigados na tua vida até podem ser mudados. Com esforço, com dedicação, até podem ser mudados. As pessoas geralmente, um dos pilares da vida que as pessoas tentam mudar
é a área financeira. Geralmente é um dos conceitos sobre finança, é um dos pilares da vida em que as pessoas investem muito tempo para serem mudados. Por quê? Porque geralmente eles receberam um conceito sobre finanças deturpado. E eles precisam, para que eles possam ser bem-sucedidos, eles precisam mudar agora o conceito que tem sobre finanças. Mas Jesus diz o seguinte: qualquer busca para que você possa mudar esses conceitos em filosofia humana, ela é como a areia. Ele diz que só há uma base firme para que você possa construir a sua vida. Qualquer outra coisa que não seja nesta base, você vai correr um grande risco, perigo, e com certeza os resultados não serão os que você deseja. Isto é a palavra do Senhor Jesus. Te falei que talvez 90% do que você faz não foi intencionalmente o que você escolheu para viver. Não foi aquilo que intencionalmente você escolheu para fazer, seja qual for a sua idade. Eu estou te dizendo sobre o que a ciência está falando hoje. Nós temos um HD, chamado subconsciente, que lá estão armazenados todos os nossos conceitos, que foram colocados lá de forma involuntária, na sua grande maioria. Na grande maioria, você toma decisões que você não gostaria de tomar, você tem atitudes que você não gostaria de ter, porque eles estão armazenados lá. Se você fizer um esforço muito grande para mudar, talvez a forma como você se relaciona, talvez você seja uma pessoa que gostaria de ser muito mais extrovertida, de ser uma pessoa que falasse com muito mais assertividade, mansidão, gostaria que de fato você fosse alguém com relacionamentos bem melhores, mas você acaba muitas das vezes sendo até grosseiro, eu poderia dizer, ou você fere as pessoas, coisa que talvez você não gostaria, e você pensa, poxa, por que acontece isso? E é disso que eu estou te falando. Ou seja, você pode estar pensando, não, é o diabo, eu posso te dizer que foi, mas isso agora faz parte muitas das vezes da sua vida. Eu estou tentando te dizer por que tantas mulheres escolhem pessoas sempre erradas para os seus relacionamentos. Porque no seu HD, ou seja, no seu subconsciente, tem uma mensagem errada sobre os homens. Elas receberam uma mensagem dizendo: todo homem não presta. Logo, ela vai escolher alguém que não presta. Mas é uma mensagem errada, eu estou falando de forma humana, certo? Ela pode até reprogramar isso. Ela pode começar a fazer uma análise se realmente todo homem realmente não presta. Porque tem pessoas, tem homens corretos, tem homens que de fato corrigiram a sua vida, que têm responsabilidade. E se ela fizer uma análise correta sobre isso, talvez ela mude os seus relacionamentos. É muito possível que faça isso. Mas Jesus está dizendo que há algo muito maior do que isso, algo muito mais acima. Há algo muito melhor, mais seguro que o desenvolvimento humano, que a tua busca particular. Ele diz: decida construir a sua casa na rocha. Ou seja, nas minhas palavras, nas palavras dele, daquilo que ele ensina, daquilo que ele diz, daquilo que como ele quer se relacionar com você, daquilo que ele vai te falar a tua vida no dia a dia. Queridos, estudei muitos anos sobre desenvolvimento humano e tenho bastante conhecimento sobre esta área. Deixa eu dizer, juntando todas as áreas com as quais eu trabalhei, que fala da personalidade humana, fala dos valores dos quais nos movemos, cada ser humano ele tem uma personalidade. Essa personalidade fala muito de como ele sente, de como ele se expressa, de como ele se relaciona. E todos nós temos alguns valores que nós nos movemos sobre eles. Conhecendo essas duas áreas, as pessoas conseguem melhorar muito a sua vida. Elas conseguem sair de muitos conflitos, de muitos atritos. Elas conseguem dar um salto grande no seu desenvolvimento pessoal. Mas deixa eu dizer a você, há algo maior do que isso.
mesmo que as pessoas melhorem, mesmo que as pessoas possam conhecer um pouco mais sobre essas áreas, não há segurança de que isto vai dar a elas uma vida confortável ou que vai dar a elas uma vida segura. Por quê? Porque não são apenas os nossos conceitos. Se Jesus parasse e dissesse: não construa a sua vida na areia, nos seus conceitos, mas construa na rocha, talvez ficasse um pouco vago, mas ele conclui. Ele diz o seguinte: por maior esforço que você faça para construir a sua vida, no teu conhecimento, buscar corrigir os teus conceitos, buscar corrigir tua visão de mundo, tem algumas coisas que fugirão ao seu controle. Ele diz no versículo 27, e caiu a chuva, vieram as enchentes, sopraram os ventos, bateram com violência contra aquela casa. Tudo isto que ele acabou de mencionar são obras naturais, são forças da natureza, estão fora do nosso controle. Quem pode controlar a enchente? Quem pode segurar os ventos, as tempestades? Quem pode fazer não chover? Ele está falando aqui de coisas que estão muito além da nossa compreensão, da nossa força, que nós não sabemos em que hora virá. Ele está dizendo que durante a nossa vida acontecerão momentos que fugirão completamente aquilo que nós conhecemos, as nossas limitações. E a diferença está aqui. E quando tudo isso acontecer, só vão ficar de pés. Não aqueles que buscaram conhecimento, não aqueles que se prepararam segundo as suas forças, mas só vão ficar de pés aqueles que confiam no Senhor Jesus. Aqueles que entregaram a sua vida e confiaram no que diz o salmista: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e o mais ele fará. Eu quero te falar agora sobre um outro aspecto desse ensino que o Senhor Jesus nos traz. Ele diz: construa a sua casa na rocha. Se você atentar para as palavras do Senhor Jesus, você vai conhecer um versículo que eu utilizo em praticamente todas as ministrações, que é Provérbios 1:23. Lá o Senhor Jesus diz o seguinte: Deus diz: se você atenta ou se você aceita para a minha disciplina, a minha correção, então eu te dou o meu espírito de sabedoria e te mostro o meu plano para a tua vida. Eu creio piamente que todos nós que viemos à Terra, todo ser humano que veio à Terra, ele veio com um propósito específico. Ele veio com uma missão específica, com um chamado específico. E Jesus está dizendo lá que quando nós damos tempo a Ele, quando nós colocamos o nosso foco nas suas palavras, Ele vai começar a dizer quem realmente nós somos. E aqui está o grande diferencial. Porque nós não viemos à Terra para ser quem até os nossos pais muitas vezes disseram de forma humana, os nossos amigos, as circunstâncias. Nós viemos à Terra para ser alguém que o Senhor já escreveu antes que nós existíssemos. O salmista descobriu isso no Salmo 139. Ele diz: antes que eu existisse, todos os meus dias já estavam escritos no teu livro. Nós viemos à Terra para viver uma vida muito além daquilo que nós pedimos ou pensamos. Pedro, quando ele se entendeu, todos disseram: você é um pescador. Mas ele não veio à Terra para ser um pescador. Ele veio à Terra para ser um apóstolo. Ele veio à Terra não para ser alguém que precisava que Jesus fizesse comida para ele, porque ele passava a noite toda e não pescava nada, não tinha nem para a sua manutenção. Ele veio à Terra para ser alguém que tocou a geração de milhares de pessoas, até a minha e a sua geração. Ele veio à Terra para ser alguém extraordinário. Você veio à Terra para ser alguém extraordinário. Por isso, esqueça os conceitos, renove a sua mente. Romanos 12, não se conforme com o que o mundo diz, não se conforme com o mundo pensa, não se conforme com o mundo age e vive, mas transforme a sua mente pela renovação da tua mente através da palavra de Deus, para que você possa experimentar qual seja a boa, agradável, perfeita vontade de Deus para a sua vida. Porque o Senhor tem de fato uma história diferenciada
para cada um de nós. E para que nós possamos vivê-la, nós precisamos ouvir das suas palavras e praticá-las. Por isso ele diz: aquele que ouve as minhas palavras e as pratica. Esse é o ponto. Ouvir da palavra de Deus. Esse é o ponto. Nos dias das adversidades, das dificuldades, o que vai fazer o diferencial sobre a nossa vida, de estarmos caminhando, de não sermos parados, de não sermos de fato, de não desabar e ser grande a ruína, vai ser a palavra que Deus tem dado às nossas vidas. Vai ser a palavra que Deus tem empenhado conosco. O salmista compreendeu profundamente esse relacionamento e esse conselho do Senhor Jesus. Em determinado momento da sua vida, ele tem essa revelação tão grande, ele diz: não tem aonde eu possa me esconder da tua face. Se eu for nas profundezas, se eu for mais alto, onde eu for, ali tu estás. E ele diz: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, tu estás comigo. Ou seja, esta era a palavra que o Senhor empenhou para a vida dele. Esta é a palavra que o Senhor empenha, que Jesus empenhou para nós. Ele diz: eis que estarei convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Essa é a palavra que ele empenhou conosco. Por isso eu te convido, tantas pessoas investindo tanto tempo para buscar sabedoria para construir determinadas áreas da tua vida. O Senhor Jesus, ele nos convida. Nós possamos construir toda a nossa vida em cima das suas palavras. O que é que o Senhor Jesus diz para o teu casamento? O que é que o Senhor Jesus diz para as tuas finanças? Ou sobre o que Ele tem falado sobre o teu ministério? Talvez você esteja perguntando: como eu construo a minha casa na rocha? O Senhor Jesus, Ele nos deu 2 caminhos, Ele nos deu 2 pontos. Ama ao Senhor com toda a tua força, de todo o teu entendimento, e ao teu próximo como a ti mesmo. Sabe, quando eu pensei nessa palavra do Senhor Jesus, eu lembrei de Maria. Eu lembrei de alguns personagens, mas Maria, ela era tão agradecida ao Senhor Jesus. E ela reconhecia a sua identidade, ela reconhecia quem ela era, ou seja, ela reconhecia que necessitava, que precisava do Senhor Jesus. Quando nós reconhecemos que nós precisamos, que nós necessitamos, quando nós reconhecemos de fato, nós só vamos reconhecer o quanto precisamos quando nós temos de fato a revelação de quem nós somos, ou seja, das nossas debilidades e limitações. E o Senhor Jesus mesmo disse: a quem muito é perdoado, a quem mais é dado, esse vai amar mais. Ou seja, aqueles que pensam que podem levar a sua vida sem Jesus, ou que são perfeitos, ou eles não se achegam, não amam ao Jesus com tanta intensidade, porque eles talvez pensem: não, o Senhor Jesus é só para mim fazer pagar uma conta, ou fazer o resto eu tomo conta da minha vida. São pessoas que não conseguem amar o Senhor Jesus. Mas aqueles que compreendem o seu chamado, e compreendem que de fato só Ele pode nos fazer viver a vida que Ele tem para nós, elas serão tão agradecidas ao Senhor Jesus quando elas compreenderem o chamado da sua vida, a sua verdadeira identidade e quem o Senhor é para elas. Por isso eu te convido que você possa investir tempo para construir a sua casa, a sua vida no Senhor Jesus, nas suas palavras. Que você possa de fato começar a reconhecer que nós não temos como compreender o chamado das nossas vidas, a missão, o propósito da nossa existência, se não ouvirmos da sua voz, da sua palavra para a nossa vida. Só Ele pode nos dar revelação de fato de quem nós verdadeiramente somos, ou de quem nós viemos para ser sobre a face da terra. Eu te convido, invista tempo para ouvir da palavra do Senhor, porque Ele tem revelações
para a sua vida, revelações extraordinárias sobre você, sobre quem você é. Que o Senhor possa edificar a tua vida, a tua casa, você possa ouvir dele a cada dia e você possa ser abençoado de forma extraordinária. Assim seja a tua vida. Em nome de Jesus.